Neste episódio de Encontros com a Network by JR, temos connosco alguém há muito tempo ligado ao setor automóvel que tem tido um papel muito significativo na forma de fazer marketing e comunicação numa marca. É atualmente diretora de marketing e comunicação na SEAT Portugal. A nossa convidada é a Teresa Lameiras. Teresa, muito obrigada por ter aceitado este convite e ainda bem que está aqui connosco. Eu agradeço o convite. Muito obrigada, com muito gosto. Teresa. Em primeiro lugar, e já agora, quero aproveitar para felicitar a SEAT pelo troféu Volante Cristal. Sei que é um troféu bastante procurado, ambicionado. Exatamente. Foi atribuído ao SEAT Leon e também venceu a categoria de híbrido do ano, o que não deixa de ser extremamente importante, tendo em consideração a importância que os híbridos estão a ter nesta altura e todas as polémicas à volta do elétrico, dos híbridos, das diferentes soluções que existem no setor automóvel. A marca Cupra também, com o Formentor, ganhou a categoria do automóvel desportivo lazer do ano, portanto, a sua equipa está de parabéns, mais uma vez, e volto a felicitá-la. E sobretudo os nossos automóveis, porque só com um produto bom é que se conseguem ter estas conquistas, não é? Acredito que sim. Os meus 35 anos ligados a estas guerras dizem-me que sim, mas já vi muitos bons produtos perderem-se no mercado e não aparecerem, e a Teresa sabe bem do que é que falo, não precisamos de estar a especificar do A, do B ou do C, mas muitas vezes temos um bom produto e não conseguimos pô-lo, mostrá-lo de uma forma que seja suficientemente interessante e criativa. E é esse lado que eu acho extremamente interessante e que me despertou aqui a enorme curiosidade e o interesse em tê-la aqui connosco. Sendo a Teresa responsável e líder de uma equipa, e aqui não pegando já no setor automóvel, e um bocadinho mais atrás, ou mais à frente, se quisermos pôr assim, sendo responsável e líder de uma equipa e considerando o excelente trabalho que a sua equipa tem feito, quais são as competências enquanto líder que mais valoriza? Eu acho que uma das coisas mais importantes é a nossa capacidade de sermos empreendedores, tentarmos sempre ser inspiradores para a nossa equipa, mas confiantes ao mesmo tempo e flexíveis, para nos adaptarmos aos desafios, sobretudo agora, de tudo aquilo que está a acontecer e da realidade que nos obriga a não seguir parâmetros muito fechados, mas ter esta capacidade de nos reinventarmos em cada ano. Eu já não é a primeira vez que digo, mas é rigorosamente verdade. A nossa equipa todos os anos repensa tudo aquilo que fez. E é um exercício extraordinariamente importante porque permite-nos analisar desapaixonadamente, numa primeira fase, aquilo que nós conquistamos e aquilo que pensamos que resultou ou não resultou para seguirmos em frente. Mesmo quando temos patrocínios de 3 anos, eu acho que um patrocínio com menos de 3 anos é sempre muito discutível para ser viável e para ter resultado, mas mesmo quando estas coisas acontecem, nós temos que pensar, se não tivéssemos isto, o que é que íamos fazer? Estamos confiantes, como é que vamos ajustar? E por outro lado, acho que há outra coisa muito importante também numa equipa, que é ter um espírito sempre positivo, assumir os erros do processo para corrigir, saber delegar nas pessoas para elas terem o seu espaço e poderem evoluir, sermos resilientes perante a adversidade e ao mesmo tempo termos a capacidade de saber aquilo que queremos, mas deixarmos a equipa partilhar e sabermos ouvir no fundo, não é? Porque às vezes é difícil, quando nós sabemos o rumo que queremos, pedimos as opiniões, mas no fundo é um exercício, porque queremos ali, já sabemos onde estamos, mas temos que nos saber também despojar do preconceito ou da ideia ou da nossa análise às vezes já muito exaustiva para ouvir os outros e tentar ajustar e que as pessoas criem o seu espaço, porque também são equipas motivadas, é que conseguem ter um trabalho positivo porque se sentem parte, e eu agradeço muito esse comentário da equipa, porque eu falo sempre de uma equipa. Nós podemos ser o rosto mais visível de uma equipa de pessoas que se juntou para trabalhar aqui. O primeiro comentário que eu fiz quando cheguei à reunião, agora todas as reuniões virtuais com a minha equipa, foi muitos parabéns porque conseguimos passar as valias do nosso produto e conquistámos estes troféus. Porque o mérito é todos, do colega de produto que define bem, que negocia bem os preços, de quem vê o comunicado de imprensa, de tudo isto que é um todo que gera este sentimento de equipa e também esta paixão que nós temos por aquilo que fazemos, não é? Que só existe se nós acreditarmos e tivermos espaço para fazer alguma coisa. Eu acho que isso é muito importante numa liderança e, sobretudo,
uma responsabilidade enorme para nós que estamos à frente de uma equipa. É um desafio diário, não é? Claro que sim. Não podia estar mais de acordo com os comentários que está a fazer e com as referências que faz à equipa e à forma como se envolve com a sua equipa. E faço-lhe uma pergunta, há muitas escolas que estudam liderança, há quem diga que se nasce líder, outros que se aprende a ser líder. Consegue fazer alguma escolha ou acha que há... Eu acho que eu diria um bocadinho de cada, mas não é para ser politicamente correto, é porque também acho que é difícil ter aqui uma opinião fechada, porque há naturalmente pessoas que têm características de liderança, não é? E nós sabemos isso. E a liderança não é ser mandão, a liderança é outra coisa, isso é ser chefe. Ser líder é uma pessoa que inspira, que congrega as outras, e nós sabemos que há pessoas que têm esse espírito. Exatamente. Mas depois só o conseguirão ser se desenvolverem essas capacidades bem. Portanto, nascer líder, eu acho que se trabalha a capacidade de ser líder. Podem haver características pessoais que nos ajudam ou não, mas depois tudo isso tem que ser trabalhado. E o mesmo ao contrário. Há pessoas que naturalmente não serão tão inspiradoras, mas poderão ser líderes de outra maneira, porque há diferentes tipos de liderança. Nem todas as pessoas são tão extrovertidas como eu. Eu, quando era miúda, só era extrovertida em casa, publicamente não era tanto. E são características que se vão evoluindo e um trabalho que vai sendo feito também. Portanto, eu diria que depende. Agora, há coisas que são natas, outras que se vão adquirindo. Portanto, é difícil responder assim de uma forma... Claro. Sim, mas é perfeitamente compreensível essa sua não escolha perfeitamente definitiva de abolir uma parte ou outra, porque acabam por encontrar-se um meio termo entre as duas soluções, mas efetivamente há características na personalidade que nos permitem às vezes, ou que nos permitem ir mais longe em algumas atividades que desempenhamos, como é o caso da liderança, e isso ainda bem. Num setor tão competitivo... E só completar aqui uma coisa. Uma das coisas que eu acho que às vezes é mais importante é mesmo esta parte da pessoa ser inspiradora, não é? Porque nós só, entre um chefe que possamos ter e um líder que temos, é a parte da inspiração, nós acharmos que aquela pessoa nos inspira, nos faz ver as coisas de outra maneira. E a inspiração talvez não seja uma coisa que se trabalhe tanto, alguns são mais do que menos, mas só aí mais é que eu tenho um bocadinho de dúvida se o nasce ou não, mas pronto. Exatamente. Fez-me lembrar agora quando as pessoas me perguntam o que é o carisma, e ficamos ali um bocadinho, o que é uma pessoa carismática? Exatamente. O charme, não é? O charme, que é outra coisa que também não se sabe. Exatamente. O charme é aquela coisa que sobra depois quando passamos a ser interessantes, acho. Mas uns têm, outros não é? Uns têm, outros não, exatamente. É uma característica curiosa. Vindo aqui um bocadinho para uma área que eu acho que a SEAT e a equipa da Teresa, trabalharam muito, muito bem. E porque o fizeram de uma forma, na minha opinião, diferente. É a minha opinião, portanto vale por aquilo que vale. Nós estamos num setor extremamente competitivo, como todos sabemos, o setor automóvel é uma coisa extremamente competitiva, sempre foi, continua a ser e sempre será. E a SEAT conseguiu afirmar-se de uma forma diferente de outras marcas. Está frequentemente presente em eventos de grande notoriedade. Obviamente que agora temos aqui assim um período que não vale a pena darmos a falar, porque não vale a pena metermos palavras tristes no meio de uma conversa agradável, mas este período não ajudou ninguém. Mas mesmo assim fica um espaço e fica uma imagem extremamente positiva da SEAT, dos eventos, da forma como participa. E eu tenho aqui duas questões que lhe gostaria de colocar, porque são muito próximas. Qual é que é o segredo deste sucesso? Sabendo já de antemão qual é que é a resposta que me vai dar, ou presumindo que possa saber. E a outra, porque está muito ligado também a este papel, eu li há pouco tempo um livro sobre influencers e lembrei-me imediatamente da SEAT e de uma entrevista que deu. Qual é o papel dos influencers ou embaixadores? Isso são a mesma coisa para si? Não sei se são coisas diferentes. Claro. Sim. Voltando ainda à primeira questão, nós quando quisemos relançar a marca em Portugal, quando em outubro de 2007 a SEAT veio diretamente aqui para Portugal, o que nós quisemos realmente fazer foi, 2013, perdão, o que nós quisemos realmente aqui fazer foi pensar quais é que eram os valores da marca e como é que nós queríamos posicionar-nos no mercado nacional. E
isto quase que responde à questão, porque as marcas têm que saber qual é o seu espaço, qual é a sua identidade e ter uma estratégia muito clara daquilo que querem fazer, a curto e a longo prazo. E para o setor automóvel é um grande desafio, porque é um setor muito penalizado, não é? Fiscalmente, etc. Sim, sim, sim. E que sofre muito com qualquer crise, com qualquer dificuldade económica, como outros setores, mas estamos a falar do setor automóvel. Exatamente. E nós fomos vendo aquilo que era necessário para assegurarmos as vendas, fazermos o nosso trabalho de divulgação do nosso produto junto dos clientes, mas também trazer um valor acrescentado que ajudasse a que as pessoas, quando compram um automóvel, não compram só a máquina, compram também há também um statement de posicionamento em relação àquele automóvel. E sendo o design um dos pilares importantes, nós apostámos na moda Lisboa, porque o design é uma coisa mais eterna do que a moda, mas é uma linguagem fácil para chegar às pessoas e dizerem que para nós estes territórios de inovação, e repare que nós tivemos na moda Lisboa por ter talento português, também havia aqui uma mensagem muito importante do automóvel que se ajustava ao mercado português, por isso é que o prémio do carro do ano é tão importante para nós, porque é o carro escolhido para o mercado português pelos mais importantes jornalistas do setor e generalistas, e nós, aquele trabalho que fizemos foi como é que nós vamos comunicar que a nossa marca é uma marca que tem o valor do design, fomos para a moda Lisboa, o valor da alegria, somos mediterrâneos, somos alegres, somos bem dispostos, os automóveis são uma coisa séria, mas a vida é para ser vivida e nós somos pessoas de bem com a vida, fomos para os eventos lifestyle. Claro. E depois nós tínhamos também uma outra situação. E a música, que já há muito, agora todas as marcas estão na música, mas nós começámos a estar na música há muitos anos, não com os festivais, e embora agora estejamos no nosso Primavera Sound, e nas festas do mar, e também no festival, agora está-me a faltar o nome, que se faz de música eletrónica, ali no Parque Eduardo VII, que também patrocinamos, o Lisbon, e estamos na música, mas já há bastante tempo que desde o início que existe a SEAT nos associamos uma vez por ano, durante um ano, com artistas diferentes, sempre portugueses, com exceção da Shakira. O Rui Veloso, o André Sardé, o João Pedro Paes, a Áurea, os Amor Eletro. Portanto, não só a apoiar o talento nacional, mas também numa estratégia de música não reduzida, entre aspas, não reduzido, porque tem um imenso impacto e, como disse, nós também estamos em festivais. Não limitado, vá lá, a um festival, mas com uma estratégia constante de os acompanhar ao longo do ano e interagir com as nossas canções, com os nossos públicos, para passar esta mensagem de alegria. E depois, utilizando os influencers de uma forma diferente. O que é que nós fizemos desde há muito tempo? Temos o Ricardo Pereira há 15, 16 anos connosco, não é? Foi escolher figuras que se ajustam perfeitamente aos valores do que é a nossa marca, seja o Ricardo Pereira, seja o Nuno Marques, seja a Jéssica Ataíde, seja a Sara Matos, que são pessoas que estão dentro dos valores da nossa marca e com os quais desenvolvemos uma estratégia de consistência. Nós não temos uma política de ter embaixadores que mudam. Este ano vamos experimentar um embaixador diferente. E posso-lhe explicar porquê. Eu não discuto a estratégia dos outros, mas na nossa é importante que a nossa marca seja escolhida por eles. E foram eles que nos contactaram para ser nossos embaixadores. E, portanto, há uma escolha do embaixador que se revê nos valores daquela marca, no propósito daquela marca, nos produtos daquela marca e o leva para a sua vida. E quando nós levamos as coisas que gostamos para a vida, não levamos por um ano, porque isto não são posts e retorno só. É todo um commitment, uma relação que se cria. E é isso que nós temos estado sempre com eles. Fizemos uma brincadeira ao Ricardo, quando ele casou, com o carro cheio de promessas de amor, divertidíssimo, foi o carro que ele levou até ao altar, não é? Quando casou. São marcos na vida das pessoas também, que trazem esta relação que nós temos com os nossos embaixadores. E depois também fazemos ações com influencers, pontualmente, ou com o lançamento dos automóveis, mas também fazemos outras coisas. Dentro destas ações que fazemos de lifestyle, a relação com o automóvel é uma relação muito importante. Por exemplo, quando nós fazemos aquele evento com a neve, que este ano, no ano passado, não é? Não fizemos.
Porque, por causa da situação do... No ano passado fizemos, este ano é que não fizemos por causa do Covid, até estou confusa com as datas. Nós tivemos imensa sorte porque a seguir é que tudo fechou. O que é que acontece? Nós procuramos que as pessoas conduzam os automóveis. E vão a conduzir os automóveis do aeroporto até lá, fazem quizzes enquanto lá estão para conhecer um pouco a marca, porque a marca é uma marca de automóveis e o automóvel é uma máquina muito importante. É um prolongamento de nós próprios que faz parte da nossa vida. E por isso é que nós trabalhamos também nestas áreas, levando o produto a conhecer de uma forma, tanto quanto possível, orgânica, para poder fazer sentido na comunicação com a marca. E talvez seja este esforço muito, muito, muito real que nós fazemos sempre, de ter esta verdade, esta coerência naquilo que nós fazemos, que nos tem trazido o reconhecimento do público, porque não nos lembramos hoje de sempre embaixadores com umas pessoas e depois com outras, porque eles estão agora na moda de cima e a ter muita visibilidade. Há uma estratégia por parte das pessoas. E repare, é muito curioso. Eu lembro-me que durante este confinamento, o Nuno Marco, quando participou naquelas conversas que preencheram as noites do bicho, quando chegou à altura de ser o Natal, ele levou o carro dele. Eu sei que houve marcas que sugeriram que ele levasse outro automóvel, para ele não fazia sentido, porque ele é o automóvel dele, portanto ele vai no automóvel dele. Portanto, é esta coerência, é este não aceitar sequer outra coisa, que é a grande valia de nós como marcas, quando temos pessoas que têm a mesma responsabilidade connosco que nós temos com elas, que também não andamos sempre a mudar e agora ele tem mais likes, vamos lá fazer uma coisa e para o ano logo vemos. Portanto, acho que é o público, as pessoas, os potenciais clientes são cada vez mais inteligentes e, embora estas áreas sejam de uma importância brutal, são também áreas em que as pessoas são muito mais exigentes naquilo que veem e muito mais instruídas e que respeitam a publicidade quando ela é coerente, mas começam a questionar quando é só em troca, quando é muito pontual e em troca de qualquer coisa, não é? E isto também para os próprios influenciadores, que os nossos embaixadores também são, também é um desafio, que é o desafio da coerência em troca às vezes do dinheiro fácil, da campanha de oportunidade, que pode acontecer, mas em coisas mais estruturantes tem o seu peso na decisão. Exatamente. E foi isso exatamente que marcou uma diferença que eu senti ao longo dos anos, e concretamente nos últimos anos, foi flagrante aquilo que se sentia. Não estou aqui a pôr em causa a estratégia das outras marcas, cada um tem as suas e nós podemos não estar a perceber o porquê. Eu recordo-me é que quando nós começámos a investir em embaixadores, questionavam às vezes, mas isso vale a pena? O quê? Ninguém sabe que eles andam com os carros. E às vezes é este olho, esta noção do risco que nós falávamos, de arriscar em territórios para ver como é que é o comportamento, que também muitas vezes nos traz estas valias. Exatamente. Ainda achei piada esta semana, acho que foi esta semana o Nuno Marco a fazer os seus posts sobre o Seat León que tinha colocado pela primeira vez no seu jardim e que estava preocupadíssimo e não dormiu nada sem pensar como é que eu amanhã vou tirar o carro outra vez daqui. Mas tirou bem, porque nós até perguntámos se ele queria ajuda e ele disse, não, estou um pró, já consegui. Porque lá está, estávamos a explicar como é que funcionava o híbrido, mudámos-lhe para um híbrido, e ele dizia, mas eu posso carregar fora de casa, mas tenho uma tomada dentro, e então lá resolveu, porque o Nuno Marco também é muito curioso, porque o Nuno Marco conduz bem. Só que criou, como ele conta as histórias daquela maneira, criou-se ali. E realmente ele tem alguma propensão para postes. Mas isso, pronto, os postes põem-se na vida dele, não é? É uma habilidade para ele é visto como uma habilidade. É uma habilidade. Mas até isso sentiu-se que, é curioso, e pronto, e vai exatamente ao encontro daquilo que era a minha perspectiva, porque foi perfeitamente genuíno, até porque ele caracteriza-se por ser assim, e é muito curioso este casamento com a marca. Eu não estava a imaginar noutra viatura. Hoje em dia, quando olhamos para o Nuno Marco, estou a pensar na Seat. E ainda há poucos dias... Mas sabe que no início, quando tivemos o Nuno Marco, muitas pessoas me perguntavam, o Nuno Marco, mas ele nem sabe conduzir. Mas o Nuno Marco, ele vai bater com o carro e dizer, não, o Nuno Marco vai conduzir cada vez melhor com a ajuda que os nossos automóveis lhe vão dar pela sua tecnologia, pelo lane assistance, pelas câmaras, e realmente isto hoje em dia, os automóveis ajudam imensas pessoas e depois as pessoas naturalmente conduzem bem, porque conduzem todos os dias, mas até os automóveis ajudam as pessoas neste percurso. É muito mais fácil hoje em dia conduzir
muito mais seguro do que era antes. Não é? Exatamente. E há esse lado muito natural, muito genuíno, de uma pessoa que mostra as suas fragilidades e que isso acaba por ser identificado com o público e as pessoas percebem isso de uma forma muito clara. Estávamos a falar disto e para finalizar gostava de colocar uma questão. Os comportamentos dos consumidores mudou muito, têm a percepção, têm a noção do o que é que aconteceu. Obviamente este período é sempre difícil para nós medirmos até que ponto é que algumas mudanças de comportamento vieram para ficar. Elas nunca vêm efetivamente para ficar, mas ficaram por algum período. Acho que o comportamento dos consumidores mudou significativamente com este Covid-19. Eu não consigo responder de uma forma completamente fechada a essa pergunta, mas acho que o peso do digital aumentou, não diria só em termos da publicidade. Eu ouço muita gente dizer, não, agora os investimentos publicitários, isto é tudo digital. É preciso ver que existe um peso, até que seja um determinado peso que não pode ser ultrapassado para os investimentos serem otimizados, porque nunca vão substituir a televisão. A tal televisão que ninguém diz que vê, mas continua a ser incontornável numa comunicação. Mas o digital naturalmente que tem um peso grande. O que eu acho que nós todos percebemos é que temos que explorar muito mais todas estas áreas, que antigamente achávamos que eram tinham muito menos peso, em termos da própria venda do automóvel, porque se é verdade que a relação com o automóvel, o teste do automóvel é uma coisa extraordinariamente importante, também é verdade que muito do percurso do consumidor e até da própria caminhada para a conclusão da venda poderá ser feita por esta via. Isto não significa que não se faça o teste, mas existe aqui um caminho entre o princípio em que há a busca e a informação sobre o automóvel. Talvez no meio haja um interregno da experiência de uma passagem com o stand, ou por um evento, ou por qualquer coisa para ver o carro. Mas se calhar o fecho do negócio também se pode fazer online, depois com a entrega no sítio, ou se a pessoa quiser em casa. Há aqui um caminho que nós fomos obrigados a fazer. Nós, no nosso caso, desenvolvemos uma plataforma, um stock locator, para poder vender automóveis. E já vendemos automóveis através desta plataforma. Naturalmente que as pessoas já conheciam, se calhar, os automóveis ou agendaram testes drives. Ainda não tem aquele peso tão grande que se pensava, mas eu acredito que se nós trabalharmos também mais estas soluções, e há marcas que o estão a fazer, de mostrar o automóvel, de o explicar, esta área, sobretudo nas pessoas mais jovens, vai crescer, porque tendo outras oportunidades de testar o carro, pode ser num evento, num stand, etc., mas acho que são áreas que poderão crescer. Acho que, sobretudo, isto nos fez pensar que podemos otimizar estas áreas de uma outra maneira e com vantagens muito grandes em termos de rapidez, em termos de proximidade, em termos também de custo, porque o desenvolver é caro, mas depois há coisas que também se otimizam. Exato, depois o processo em termos de continuidade acaba por ficar muito mais flexível, muito mais rápido, muito mais económico. Verdade. Exatamente. É preciso mudar aqui muita coisa no nosso mindset ainda, das equipas comerciais, das equipas dos concessionários, das marcas e dos consumidores, mas pronto. E às vezes é preciso arriscar, sabe? Porque aqui há uns anos atrás, a SEAT lançou um Mi, que era um Mi que só se vendia na net. E chamava-se o Mi. Era um carro XPTO, com estofos em pele, não sei. E eu disse, isto vai ser difícil de vender em Portugal, isto vai ser difícil. Vendemos 2. Dos que se venderam, Portugal foi um país que vendeu logo 2. Portanto, em Portugal também há uma apetência para as coisas novas. E quando as pessoas sentem que o produto às vezes é muito exclusivo, também fazem. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Não quer dizer que nós sejamos muito inovadores, ainda não somos nesta área. Temos também, como SEAT, um percurso a fazer, e eu acho que muitas coisas, em termos de sistemas e de otimização de recursos, a nossa integração agora com a CIVA vai nos ajudar aqui a dar um salto importante nessa área, mas também às vezes, e falo contra mim, aquele estereótipo das coisas tradicionais também cai por terra quando arriscamos. Vamos fazer, e vendemos 2 carros, quer dizer, era uma série limitada de 50, 2 foram para Portugal, e nós nunca diríamos isso, não é? Mas aconteceu, um foi vendido em Lisboa, outro nas Caldas da Rainha, e aconteceu, porque as pessoas também têm interesse pela exclusividade, por coisas diferentes. Quando já conhecem o produto, arriscam não, compram. Claro que sim. Então, falou na CIVA,
que conheço muito bem, como todos nós, mas que passou por períodos conturbados, como todos sabemos, e como toda a gente passa ao longo dos anos. A SEAT foi a marca mais vendida do grupo Volkswagen em Portugal. Isto é fantástico. É, porque lá está, por isso é que eu há bocado falava no produto. Nós estamos a viver um bom ciclo de produto Exatamente. e temos uma oferta muito ajustada ao mercado português, com os seus preços, com o tipo de equipamento. E quando falamos no mercado português, falo dos privados, que encontram aqui soluções, porque a nossa gama cresceu. Nós temos desde o Ibiza, o Arona, o Ateca, o Tarraco, depois a carrinha do Leon. Portanto, nós temos uma panóplia de produtos que já permite uma fidelização maior dos clientes nos nossos automóveis. Falo dos privados e depois também, graças ao crescimento da gama e ao tipo de equipamento que temos, é a sofisticação dos nossos produtos, também temos automóveis muito ajustados para frotas, para as pessoas que podem escolher o seu automóvel, para os seus automóveis de empresa, e então isto permitiu-nos crescer de uma forma muito consolidada, graças a esta enorme ofensiva de produto que a SEAT viveu. E está a viver? Está a viver e vai continuar a viver, certamente. Muito bem. Teresa, olha, não posso agradecer mais. Porque eu é que agradeço esta oportunidade para falarmos da marca e daquilo que fazemos. Não, mas agradeço-te imenso esta oportunidade de ouvir, de partilhar. Há muita gente que está a passar por momentos complicados, difíceis. Falo com muitos concessionários, ainda hoje falei com dois gestores de pequenas empresas ligadas ao setor automóvel, muito preocupados com o futuro, muito preocupados com o presente. Já não estou a dizer preocupados com o futuro, muito preocupados com o presente, e que precisam das marcas, ainda hoje tivemos esta conversa. Precisam das marcas fortes, precisam de marcas com poder, marcas que saibam afirmar, que lhes deem segurança, que lhes transmitam confiança, e essa foi também uma das razões. Esta liderança das marcas também é extremamente importante junto a uma quantidade de parceiros, porque na prática estamos a falar que uma parte importante da economia portuguesa está ligada ao setor automóvel, direta e indiretamente. Claro. Quer alguns gostem. Claro, para as marcas, os concessionários são os principais parceiros, porque são o nosso interface junto aos clientes. E a sua solidez, o seu bem-estar é, sem dúvida, uma das grandes preocupações que temos todos quando estamos a viver tempos complicados para todos. Mas vamos sempre acreditar que, a partir de agora que as concessões voltaram a abrir, se vai abrir com cuidado, com segurança, se vão abrir novas perspectivas para podermos trabalhar todos e começarmos a dar também aos portugueses os automóveis que eles gostam e que agora estavam com alguma retração em termos da compra, precisamente pela situação de não poderem ir aos stands, não poderem escolher e também alguma incerteza em termos económicos. Uma das coisas que nós temos sempre é a preocupação de ter rendas muito interessantes e também uma coisa que eu acho que nunca é demais referir, que é o renting para os particulares. As pessoas julgam que ter um automóvel é sempre uma carga de trabalhos. E não é, porque as pessoas podem, assim como algumas pessoas optam por não comprar uma casa, mas querem só arrendar uma casa porque querem pagar a utilização e não querem ter outro tipo de investimento, o mesmo pode acontecer no automóvel, em que a pessoa só paga a utilização através de um renting, tem o seguro, tem o IUC, tem os pneus, tem a manutenção, tem tudo incluído e a pessoa paga uma renda. Quando nós temos a 200 e tal, a 300 euros um automóvel com um renting mensal, a pessoa só está a pagar essa utilização. Claro. E isto é outra forma de fazer contas. Exatamente. E também ajuda e viabiliza, porque não tem entrada inicial, não tem... As pessoas estão, não tenho o carro, mas utilizo o automóvel, não é? Pago a utilização. Também não paguei aquela entrada inicial que se não me dava tanto jeito. Portanto, o automóvel... Uma das coisas que nós na SEAT trabalhamos muito é esta questão da acessibilidade do nosso produto. Exatamente. E a acessibilidade não passa só por um preço competitivo que temos, mas também por esta forma de tornar os automóveis, através destas soluções que encontramos, mais acessíveis para os consumidores. Claro que sim. Fez-me lembrar agora, só para finalizar, e não é para estar a contar histórias minhas, era só o que faltava, mas em 1994 fui responsável na Europa pelo lançamento da primeira solução de renting. Ninguém sabia o que era renting. E eu andei em 18 países a vender o meu peixe, que autenticamente era isso que eu andava a fazer, e as pessoas perguntavam, então, mas eu nunca vou, mas eu não fico dono do carro, mas o carro não é meu, então, mas eu vou estar a pagar uma renda, e não, o carro não é meu.
Obviamente, passado 6 meses, abandonámos o projeto, era uma multinacional grande na altura, posso dizer, foi ligado ao Grupo GM, que há uns anos atrás, há umas décadas atrás, e tivemos que abandonar o projeto porque efetivamente não tinha ponta para onde se lhe pegasse na altura, não havia este apetite. Agora sim, e vocês estão fazendo muito bom trabalho a esse nível. Excelente. Teresa, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Desejo-lhe maior sucesso para si, para a sua equipa, para a Eu que SEAT, agradeço. para este novo percurso da CIVA, que Obrigada. nós queremos ter Obrigada. uma CIVA, uma marca muito forte em Portugal, que faz falta para os concessionários e para os consumidores termos boas soluções. Obrigado. Obrigado.